Quando você começa a adicionar novos elementos nas suas pranchas, nos seus projetos no Inkscape, você logo vai perceber que é preciso ter um controle ou uma organização mais apurada caso você queira controlar a ordem com que os objetos aparecem em uma prancha em qualquer tipo de ilustração. Por exemplo, se você selecionar aqui uma ferramenta de desenho, como a ferramenta retângulo, eu vou escolher uma cor para o meu retângulo. Vamos escolher aqui um tom de cinza, eu vou escolher esse tom aqui, e eu vou desenhar esse meu retângulo na minha prancha. Você vai perceber que o retângulo vai aparecer aqui na camada. Todos os objetos que você vai criando no Inkscape, eles vão sendo criados no topo da sua hierarquia ou na lista da sua camada ativa. Então, se eu tentar mover esse retângulo agora, você vai perceber que esse retângulo está em cima de todas as minhas cadeiras. O que não é muito interessante, caso, por exemplo, você queira usar isso como um plano de fundo para essas cadeiras em particular. Então, como é que nós podemos solucionar isso? Simples, você pode pegar aqui na lista de camadas o seu retângulo. Lembrando que é sempre interessante renomear o objeto, caso você tenha múltiplos desses objetos ou múltiplas peças gráficas em uma mesma prancha, para que você não se perca quando estiver fazendo esse tipo de projeto. E você pode clicar e arrastar e reposicionar ele aqui na ordem. Então repare, por exemplo, que o meu retângulo agora ele está na frente dessa cadeira, ou melhor, dessa cadeira e dessa cadeira, ou melhor, ele está atrás. O retângulo está atrás dessas cadeiras, mas ele continua na frente desse outro bloco aqui, que continua sendo um grupo. Para que ele fique na parte posterior, eu preciso arrastar ele para trás ou então empurrar as cadeiras para a frente do meu retângulo. E é assim que você controla a ordem dos objetos aqui no Inkscape. Você agora tem a opção de colocar aqui, por exemplo, esse retângulo como plano de fundo dessa ilustração das cadeiras. Toda vez que você cria um gráfico ou você tem uma composição de objetos diferentes aqui no Inkscape, pode ser texto, pode ser qualquer coisa, e você quer ter um controle maior sobre a ordem desses objetos, você pode usar aqui os controles das camadas ou a ordem com que as camadas estão organizadas. Outra opção para fazer isso é usando esses botões, esses controles que existem aqui na parte superior. Então repare que você tem aqui 4 botões. Você tem enviar a seleção para o topo, avança a seleção um passo, ou então você recua um, ou então envia a seleção para a base. Por exemplo, eu tenho aqui o nosso grupo de cadeiras, eu quero enviar esse grupo de cadeiras para a base, então significa que o Inkscape empurrou as cadeiras para a parte de baixo, ou seja, ela está no nível mais baixo aqui na hierarquia visual do nosso projeto. Você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui, mandando ela para o topo. Então repare que as cadeiras foram exatamente para o topo. E a mesma coisa funciona com o retângulo. Se você quiser subir um nível o retângulo, então ele subiu um nível e ficou acima do nosso grupo, exatamente o nível que ele estava anteriormente. Você pode ter aqui esses controles extras também, caso você não queira lidar especificamente com a ordenação de gráficos ou de objetos usando o controle de camadas.